Bom dia! Como é bom estar na presença de Deus e como é bom trazer a mensagem de Deus para você. Oh, glórias, né? E nós estamos nessa campanha de Jacó, campanha da bênção financeira, espiritual e sentimental. E veja bem, amados, meditando na palavra de Deus, né, na oração que Jacó fez ao Deus de Israel, né, ao Deus de Abraão, ao Deus Todo-Poderoso. Veja bem, a oração de Jacó foi: pediu roupa para vestir, comida para comer e voltar em paz para sua família, né? Veja bem, e a oração, toda oração é ouvida. Por isso que é bom meditarmos na palavra de Deus, porque você tem certeza que Deus está te ouvindo. Isso é maravilhoso, saber que nós temos um Pai que cuida, que protege, que ouve a nossa oração e responde. Muitas vezes não é no tempo que você quer, veja bem. Jacó demorou 20 anos para voltar para a terra dele, para em paz com o irmão dele, né? Mas a palavra foi cumprida, a oração foi cumprida. Por quê? Porque tem o tempo de Deus, não é o seu tempo, é o tempo de Deus, né? E tem bênçãos que acontecem assim, igual ele estava dormindo com a cabeça no travesseiro, a cabeça dele estava numa pedra, né? O travesseiro dele era uma pedra, para você ver, né? Ele estava no deserto, o travesseiro era uma pedra, não tinha um trabalho, não tinha nada. Mas quando ele orou, no outro dia ele já encontrou a casa de Labão, já encontrou a mulher dos sonhos dele, que era Raquel, né? E foi abençoado por Deus. Tem bênçãos que é rápida, tem umas bênçãos que demora mais, né? Então tem o tempo de Deus. O que Deus faz? Deus nos prepara para receber a bênção. É igual aquela criança que é um bebezinho. Se você dá uma nota de R$ 200 para uma criancinha, um bebezinho, o que ela vai fazer? Ela vai comer a nota, vai pôr na boca, né? Por quê? Porque ela não sabe para que serve aquilo, né? Ela não tem noção para que serve aquilo. Então, Deus prepara primeiro para te dar a bênção. Na hora certa você recebe. Oh, glórias, né? Vamos aí, acompanha junto comigo aí, Gênesis capítulo 33. Gênesis, tá? Se eu falei errado aí, me perdoa, mas é Gênesis capítulo 33. O encontro de Esaú e Jacó. Olha a oração sendo cumprida. Por isso que eu gosto de meditar na palavra de Deus, porque você vê que a pessoa fez a oração, e que Deus ouviu a oração, e que Deus respondeu a oração, olha só. E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Veja bem, quando Jacó viu o irmão vindo com 400 homens, o que ele pensou? Meu irmão vai me matar, né? Ele teve medo. Aí o que ele fez? Ele colocou as servas na frente com os filhos das servas. Depois colocou a Lia na frente com os filhos dela e a Raquel ele deixou por último. Por último, que era aquela que ele mais amava. A Raquel e José ficou por último, né? E ele passou na frente de todos. Falou, bom, você vai matar eu? Mata eu, deixa minha família, né? E ele foi na frente de todos, né? E quando, olha só, continua aqui, ó, no versículo 2. E pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou.
Oh, glórias, né? A palavra de Deus se cumprindo, né? Paz na família. Continua aqui, ó. E lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Olha que bênção maravilhosa. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus grandemente tem dado ao teu servo. E então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graças aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Porque na frente das servas de Lia e de Raquel estavam os presentes para Jacó, para Esaú, né? Presente de Jacó para Esaú. Mas Esaú não quis, falou: Não, eu tenho muito, meu irmão, tenho muito. Olha só que maravilha. E olha só, então disse Jacó: Não se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomastes contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele lhe disse: Meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as fadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante do seu servo, e irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. E Esaú disse: Permita então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: Para que isso? Basta que ache graça aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabana para o seu gado, por isso chamou aquele lugar de Sucote. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estenderam a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Oh, glórias, né? Como que houve uma grande transformação na vida de Jacó, né? Jacó, ele foi transformado por Deus, abençoado por Deus, né? E olha que maravilha. E a oração que ele fez, o pedido que ele fez a Deus se cumpriu. Dele voltar em paz para sua terra, né? Mas ele não foi morar lá em Seir, na terra que o irmão dele morava. Ele comprou terra em Siquém, próximo, né?
foram ser vizinhos, né? Mas cada um com a sua vida. E é isso que nós temos que fazer, né? Nós temos que amar nossos irmãos, mas cada um na sua vida, né? No seu espaço, né? Para que não haja contenda, não haja brigas. Oh, glórias, né? Isso é maravilhoso. Mas o mais maravilhoso de tudo é saber que Deus ouve a nossa oração e que Deus responde a nossa oração e que Deus vê a nossa transformação. Porque Deus viu a transformação em Jacó. Jacó deixou de ser enganador, deixou de ser mentiroso para ser um servo do Deus Altíssimo. E veja bem, quando ele chegou em Siquém, ele comprou um espaço, né, para fazer um altar para Deus, né, a oferta para Deus. Como é maravilhoso ser grato a Deus. Porque tem pessoas que quando recebe a bênção esquece quem foi que abençoou, que Deus abençoou. Então nós temos que ser a própria bênção, nós temos que pedir sempre para Deus o Espírito Santo. Porque se você pede o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura, um novo ser, um novo filho de Deus, né? E você passa a ser a própria bênção, onde você põe a mão e põe os pés, Deus dá para você, porque o nosso Deus, ele honra aos que honram a Deus. Então, a partir deste momento, né, vamos fazer esta oração de agradecimento a Deus, porque até aqui Deus tem nos sustentado, Deus tem segurado em nossas mãos e nós estamos vencendo a batalha. E não vamos nunca deixar de vigiar nossas palavras, de vigiar nossas orações, porque a palavra tem poder. E quando você fala com Deus, Deus ouve e responde a sua oração. E que as nossas orações sejam de bênção para nossas vidas e para nossa família, né? Vamos orar? Querido e amado Deus, estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença, para te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te amamos, nós te adoramos e nós precisamos muito do Senhor. Ó Senhor, nos encha da tua presença, do teu Espírito Santo. Nos fortalece na tua presença, Senhor, porque nós queremos ser uma nova pessoa. Nós queremos ter uma transformação em nossas vidas, como Jacó se transformou. Transforma, Jesus, cada pessoa que está orando junto comigo. Transforma, em nome de Jesus. Repreenda toda mentira, repreenda todo engano em nome de Jesus. E que haja paz em nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós entregamos a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos e todos do YouTube, todos do WhatsApp, dos grupos, do Face, do Instagram, todos que estão acompanhando essa campanha de oração, que recebam a transformação, que recebam o Espírito Santo e que recebam a bênção familiar, a bênção financeira e espiritual, em nome de Jesus. Amém. Um abraço aí no seu coração, né? Receba de Deus, porque a sua oração foi ouvida e Deus está respondendo hoje para você. Amém? Um abraço no seu coração e que o seu lar seja um pedacinho do céu.